Capítulo 28. Ela ficou parada diante do portão de ferro enquanto o táxi se afastava devagar, com o silêncio farfalhante cercando-a por todos os lados. Impossível imaginar uma casa mais desolada ou ameaçadora. A luz impiedosa do poste se derramava como a lua cheia através dos galhos das árvores, caindo sobre as lajes rachadas e a escada de mármore coberta de folhas secas, sobre as pilastras caneladas altas e grossas, com sua tinta branca descascada e manchas pretas de apodrecimento, sobre as tábuas frágeis que seguiam irregulares até a porta aberta e a palidez opaca lá de dentro, com um levíssimo tremeluzir. Aos poucos, ela deixou que seus olhos passeassem pelas janelas trancadas, pelo jardim denso e descuidado. Uma chuva fina havia começado a cair no instante em que saiu do hotel. E agora ela estava tão leve que parecia pouco mais do que uma neblina, emprestando seu brilho ao asfalto da rua, pairando sobre as folhas reluzentes acima da cerca, mal roçando seu rosto e seus ombros. Aqui minha mãe acabou seus dias, pensou. E aqui a mãe dela nasceu, assim como sua mãe, anteriormente. Aqui nesta casa, onde Alice sentou junto ao caixão de Stella. Pois certamente só podia ter sido ali, embora durante a tarde inteira, com os coquetéis, a salada e a comida extremamente condimentada, eles só houvessem falado de temas superficiais. Carlota vai querer lhe contar. Depois de você conversar com Carlota, estaria a porta agora aberta para ela. Haviam deixado o portão entreaberto para melhor recebê-la. O imenso batente de madeira da porta parecia um gigantesco buraco de fechadura, que se adelgaçava de uma base mais aberta para o topo mais estreito. Onde será que ela havia visto aquele mesmo portal com o formato de um buraco de fechadura, esculpido no jazigo no cemitério de Lafayette? Que ironia! Pois essa casa havia sido o túmulo da sua mãe. Nem mesmo a chuva suave, silenciosa, havia conseguido amenizar o calor. Mas vinha agora uma brisa. A brisa do rio era como as pessoas a chamavam ao se despedir apenas alguns quarteirões do hotel. E a brisa, com cheiro de chuva, envolveu Juan tão deliciosa quanto a água. E o que era esse perfume de flores no ar, tão profundo e selvagem, tão diferente dos perfumes de floricultura que a haviam cercado mais cedo? Ela não lhe ofereceu resistência. Ficou ali parada, sentindo-se leve e quase nua nos frágeis trajes de seda que acabara de vestir, procurando enxergar a casa escura, procurando respirar fundo, procurando represar a corrente de tudo que havia acontecido, tudo que havia testemunhado e compreendido apenas parcialmente. Minha vida está partida ao meio, pensou. Todo o passado é a parte abandonada, que se afasta, como um barco que se desamarrou, como se a água fosse o tempo, e o horizonte, a fronteira demarcada do que continuaria tendo importância. Eli, por quê? Porque fomos afastadas. Porque, se todos eles sabiam meu nome, sabiam o seu, sabiam que eu era filha dela. Que história era aquela daquela gente toda, há centenas, pronunciando tantas vezes aquele nome, Mai Fair? Depois de conversar com ela, vim ao escritório no centro, dissera o jovem Pierce. Pierce, com suas bochechas rosadas e já sócio da firma fundada há tanto tempo pelo seu bisavô. Avô de Eli, também, sabe? Disse Ryan, o de cabelos brancos e feições cuidadosamente esculpidas, que havia sido prima em primeiro grau de Eli. Ela não sabia. Não sabia quem era quem, de onde todos vinham, o que aquilo significava aí, acima de tudo, porque ninguém nunca lhe disse nada. Um lampejo de raiva. Por que Cortland isso, e Cortland aquilo? E Julien e Clay e Vincent e Marie Betiste e Lianta e Catherine. Ah, que doce melodia sulina! As palavras ricas e profundas como a fragrância que respirava agora, como o calor que se grudava a ela, e que fazia até mesmo sua fina saia de seda parecer de repente pesada. Será que todas as respostas estariam atrás daquela porta aberta? Estará o futuro além daquela porta? Pois afinal de contas, porque, apesar de tudo, este não podia se tornar um mero capítulo da sua vida, realçado e raramente relido, depois que ela voltasse para o mundo lá fora, onde havia sido mantida há todos aqueles anos, fora do alcance dos sortilégios e encantamentos que agora a resgatavam. Mas não ia ser assim. Porque, quando se cai presa de um encantamento tão forte, nunca mais se é a mesma pessoa. E cada instante nesse estranho mundo da família, do sul, da história, do parentesco, da oferta de amor, afastava mais um milênio de quem ela havia sido, ou de quem ela queria ser. Eles saberiam, eles imaginavam por um segundo sequer, como tudo aquilo era sedutor. A que ponto ela havia se sentido inexperiente, enquanto eles lhe faziam convites, prometiam visitas e conversas futuras, prometiam o conhecimento, a lealdade e a intimidade da família. Os parentes. Será que eles conseguiam adivinhar como aquilo tudo era indescritivelmente exótico depois daquele mundo árido e egoísta em que ela havia passado a vida, como uma planta de vaso que nunca viu um sol de verdade, nunca esteve na própria terra,
Nem ouviu a chuva a não ser quando batia nas janelas de vidraças duplas. Eu costumava às vezes olhar ao meu redor, havia dito Michael acerca da Califórnia, e tudo me parecia tão árido aqui. Ela compreendia. Compreendia antes de chegar a sonhar com uma cidade como esta, na qual cada textura, cada cor como que saltava aos olhos, na qual cada fragrância era inebriante e o próprio ar era algo vivo, que respirava. Fui estudar medicina para encontrar o mundo visceral, pensou ela, e só nas salas de espera e nos corredores próximos ao setor de emergência cheguei a vislumbrar as reuniões de clãs, as gerações a chorar, a rir, a sussurrar, enquanto o anjo da morte passa sobre eles. Você está dizendo que ele nunca lhe disse o nome do seu pai? Ela nunca lhe falou. De Sheffield, Ryan, Gradiou. Ponto de interrogação. Repetidamente ela havia respondido que não. No entanto, ele havia voltado, para assistir naquele mesmo cemitério ao enterro de tia Nancy, quem quer que fosse essa tia. E depois naquele mesmo restaurante ela lhes havia mostrado a fotografia de Rowan que trazia na carteira. Nossa filha, médica, gostaria que me mandassem de volta para casa, mas não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso, havia dito Ellie, moribunda, sob o efeito da morfina, a Rowan. Depois que a deixaram no hotel e depois que ela subiu para tomar um banho e trocar de roupa em virtude do excesso de calor, houve um momento em que sentiu tanto rancor que não conseguiu racionalizar ou sequer chorar. E é claro que ela sabia tão bem quanto qualquer outra coisa, que devia haver um enorme número deles que teria adorado nada mais nada menos do que fugir daquilo tudo, daquela imensa teia de laços de sangue e de recordações. No entanto, ela não conseguia realmente imaginar essa sensação. Tudo bem, aquele havia sido o lado agradável, irresistível como o perfume dessa flor na escuridão. Todos eles ali de braços abertos. Mas quais seriam as verdades que aguardavam atrás dessa porta? Sobre a mulher criança no ataúde? Durante muito tempo, enquanto eles falavam, com as vozes salpicando umas nas outras como champanhe, ela havia pensado, será que algum de vocês por algum milagre sabe o nome do meu pai? Carlota vai querer. Bem, dar a sua versão. Tão nova quando você nasceu. Papai nunca chegou a nos contar. Daqui, ao luar elétrico sobre as lajes quebradas, ela não conseguia ver a varanda lateral que Ryan e Bea haviam descrito para ela, a varanda na qual sua mãe havia ficado sentada numa cadeira de balanço 13 anos a fio. Acho que ela não sofria. Mas, tudo o que tinha de fazer agora era abrir esse portão de ferro, subir os degraus de mármore, atravessar as tábuas apodrecidas e empurrar mais a porta que havia sido deixada aberta. Por que não? Ela queria tanto experimentar aquela escuridão lá dentro que nem sentia saudade de Michael naquele instante. Ele não poderia acompanhá-la nessa missão. De repente, como se houvesse sonhado, ela viu a luz clarear atrás da porta. Viu que a própria porta era afastada, e surgia ali a silhueta da velha senhora, pequena, magra. Sua voz pareceu firme e nítida na escuridão, quase com uma entonação irlandesa, sombria e grave. Você vai entrar ou não, Rowan Malfair? Ela empurrou o portão, que resistiu, e passou por ele assim mesmo. Os degraus estavam escorregadios. Subiu devagar e sentiu as tábuas gastas da varanda de madeira cederem ligeiramente sob seu peso. Carlota havia desaparecido, mas quando Rowan entrou no corredor viu sua pequena silhueta mal iluminada longe, bem longe, na entrada de uma sala imensa onde brilhava a única luz que iluminava toda aquela amplidão. De pé direito alto, diante dela. Caminhou lentamente atrás da velha senhora. Passou por uma escada, que subia reta e com uma altura impossível até um segundo andar sombrio, do qual ela nada podia ver, e por portas à sua direita que davam para uma ampla sala de estar. A iluminação da rua entrava pelas janelas desse aposento, tornando-as esfumaçadas e de um branco lunar, enquanto revelava um longo trecho de assoalho reluzente e algumas peças espalhadas de mobília não identificáveis. Afinal, após uma porta fechada à esquerda, ela entrou numa área iluminada e viu que estava numa grande sala de jantar. Havia 2 velas sobre a mesa oval, e era a suave dança das suas chamas que fornecia a iluminação interior da sala toda. Parecia mesmo surpreendente que elas se erguessem finas de modo a revelar os murais nas paredes, imensas paisagens rurais de carvalhos adornados com musgos e de terras aradas. As portas e janelas altíssimas chegavam a mais de 3,5 metros de altura. E, de fato, quando ela olhou para trás pelo corredor, a porta da frente lhe pareceu imensa, com seus batentes cobrindo a parede inteira até o teto sombrio. Voltou-se, então, olhando fixamente para a mulher sentada à cabeceira da mesa. Sua cabeleira densa e ondulada estava muito branca na escuridão, emoldurando o rosto com mais suavidade do que antes, e as velas refletiam 2 chamas distintas e assustadoras nos seus óculos redondos. Sente-se, Rowan Malfair. Tenho muitas coisas a lhe dizer. Teria sido uma teimosia sua que a fez lançar mais um longo olhar ao seu redor,
Ou teria sido apenas seu fascínio que não queria ser interrompido? Ela via que as cortinas de veludo estavam quase esfarrapadas em alguns lugares, e que o chão estava coberto com um tapete gasto. Um cheiro de poeira ou de mofo emanava dos assentos estofados das cadeiras torneadas. Ou seria do tapete talvez, ou das tristes cortinas. Não importava. Estava por toda parte. Havia, porém, mais um cheiro, um perfume delicioso que a fazia pensar em madeira, Sui, por estranho que fosse, em Michael. Era bom. E Michael, o carpinteiro, compreenderia qual era o cheiro da madeira na casa antiga, e o calor que nela se havia acumulado o dia inteiro. Incorporava-se ligeiramente ao todo o cheiro das velas de cera. O lustre escuro lá no alto captava a luz das velas e a refletia em centenas de gotas de cristal. Ele é para vê-las, disse a velha. Já não tenho idade para subir para trocá-las. E Eugenia também está velha demais. Não tem mais condição de fazer isso. Com um ínfimo gesto de cabeça, ela indicou um canto distante da mesa. Sobressaltada, Rowan percebeu que uma negra estava parada ali. Um espectro de criatura com cabelo ralo, olhos amarelados e braços cruzados, aparentemente muito magra, embora fosse difícil saber naquela escuridão. Das suas roupas nada se via a não ser um avental sujo. Pode ir agora, querida, disse Carlota Negra. A não ser que minha sobrinha queira aceitar algo para beber. Mas você não quer, não é, Rowan? Não, obrigada, senhorita Mayfair. Chame-me de Carlota. Ou Carlos se quiser. Não importa. Existem milhares de senhoritas Mayfair. A velha negra foi embora, passando pela lareira, pela mesa e saindo pela porta para o longo corredor. Carlota ficou observando sua saída, como se quisesse estar totalmente a sós com a Rowan antes de dizer mais uma palavra. De repente, ouviu-se um ruído metálico, estranhamente familiar e no entanto, para Rowan, impossível de definir. Em seguida, o estalido de uma porta sendo fechada e a vibração surda e profunda de um enorme motor se esforçando nas profundezas da casa. Um elevador, disse Rowan, baixinho. A velha dava a impressão de estar acompanhando o som. Seu rosto parecia murcho e pequeno abaixo da carapaça do cabelo. O ruído da parada do elevador pareceu satisfazê-la. Ela ergueu os olhos para Rowan e fez um gesto indicando uma cadeira solitária junto à longa lateral da mesa. Rowan foi até ela e se sentou, de costas para a janela que dava para o quintal. Ela virou a cadeira de modo a poder olhar para Carlota. À medida que foi levantando os olhos, teve uma visão maior dos murais. Uma casa de fazenda com colunas brancas e colinas ondulantes ao fundo. Ela olhou para a velha diante das velas e sentiu alívio ao não ver mais o reflexo das chamas minúsculas nas lentes dos óculos. Apenas o rosto encurvado, os óculos reluzindo límpidos, o tecido escuro florido do vestido de mangas compridas da mulher e suas mãos magras que surgiam da renda nas mangas, segurando com dedos nodosos o que parecia um porta-joias de veludo. Foi isso que ela empurrou grosseiramente na direção de Rowan. E seu, disse ela, é um colar com uma esmeralda. É seu, como esta casa é sua e o terreno em que ela foi construída, além de tudo mais de qualquer valor que esteja aqui dentro. Afora isso, é só uma fortuna cerca de 50 vezes maior do que a que você já possui, talvez 100 vezes maior. Embora hoje em dia isso já esteja fora do alcance dos meus cálculos. Mesmo assim, ouça o que vou lhe dizer antes de reivindicar o que é seu. Ouça bem o que tenho de lhe contar. Ela parou e examinou o rosto de Rowan. Aprofundou-se em Rowan a sensação da temporalidade da voz da mulher, na verdade de toda a sua atitude. Era quase fantasmagórico, como se o espírito de alguém mais jovem estivesse ocupando aquele corpo idoso e lhe conferindo uma animação violenta e contraditória. Não, disse a mulher. Estou velha. Muito velha. O que me manteve viva foi esperar pela morte dela e pelo instante que eu mais temia, o instante em que você chegasse aqui. Pedi a Deus que Elia tivesse uma vida muito longa, que Elia se agarrasse a você durante todos aqueles anos até que Deirdre tivesse apodrecido no túmulo e a corrente estivesse rompida. Mas o destino me aprontou mais uma pequena surpresa. A morte de Eli, morta, e eu sem uma palavra sequer que me avisasse. Foi como Elia quis, disse Rowan. Eu sei. Suspirou a velha. Sei que o que você diz é verdade. Mas não foi o fato de não me contarem. Foi a própria morte de Eli que foi o golpe. Mas está acabado, e não havia como impedir. Ela fez o que pôde para me manter longe daqui, disse Rowan, com simplicidade. Ela insistiu comigo para que eu assinasse uma promessa de que nunca viria. Preferi quebrar essa promessa. A velha ficou em silêncio algum tempo. Eu quis vir, disse Rowan e depois perguntou, com o máximo de delicadeza, como que implorando. Por que quiseram me manter afastada? A história era tão terrível assim. Você é uma mulher forte, disse a velha, depois de contemplá-la algum tempo em silêncio. Você é forte como minha mãe era forte. Rowan não respondeu. Você tem os olhos dela. Alguém lhe disse isso. Será que alguém lá era velho o suficiente para se lembrar dela? Não sei,
respondeu Juan. O que você viu com esses seus olhos? Perguntou a velha. O que você viu que sabia que não devia estar ali? Juan teve um sobressalto. A princípio, ela achou que entendeu mal as palavras. Depois, num ótimo, percebeu que não, e se lembrou instantaneamente do fantasma que lhe havia aparecido às 3 da manhã, confundindo de repente de forma inexplicável com seu sonho no avião, de alguém invisível que a tocava e a violentava. Perplexa, ela viu o sorriso que se abria no rosto da velha. Mas não era um sorriso amargo ou vitorioso. Era apenas de resignação. Em seguida, o rosto voltou a ficar neutro, triste e pensativo. Com aquela iluminação fraca, a cabeça da velha pareceu uma caveira por um instante. Quer dizer que ele foi até você, disse ela, com um suspiro, e ele pôs as mãos em você. Não sei, disse Juan. Explique-me essa história. Mas a velha apenas olhava para ela e esperava. Era um homem magro e elegante. Ele apareceu às 3 horas da manhã, na hora em que minha mãe morreu. Eu vi tão nitidamente quanto estou vendo a senhora, mas só por um instante. A mulher baixou os olhos. Juan teve a impressão de que ela havia fechado os olhos, mas viu, então, um pequeno brilho abaixo das pálpebras. A mulher cruzou as mãos diante de si sobre a mesa. Era o homem, disse ela. O homem que enlouqueceu sua mãe, e enlouqueceu sua avó. O homem que serviu minha mãe, que dominava todos os que a cercavam. Eles lhe falaram dele. Os outros. Eles lhe deram algum aviso? Não me falaram nada, disse Juan. É porque não sabem e afinal perceberam que não sabem. Agora deixam os segredos conosco, como sempre deveria ter sido. Mas o que foi que eu vi? Porque ele apareceu para mim. Mais uma vez, ela pensou no sonho no avião, e não conseguia encontrar nenhum motivo para associar os dois. Porque ele acredita que agora você é dele, disse a velha. Dele para ser tocada, para ser amada e dominada com suas promessas de servidão. Juan sentiu novamente a confusão, e um calor difuso no rosto. Dele para ser tocada. A atmosfera obsessiva do sonho retornou. Ele lhe dirá que é o contrário, disse a velha. Quando ele falar no seu ouvido para que ninguém o ouça, dirá que é seu escravo, que passou de Deirdre para você. Mas é mentira, querida, uma perversa mentira. Ele irá se apoderar de você e a levará à loucura se você se recusar a fazer o que ele quer. Foi o que fez com todas elas. Ela fez uma pausa, franzindo as sobrancelhas enrugadas, com os olhos perdidos na superfície empoeirada da mesa. À exceção daquelas que foram fortes o suficiente para refreá-lo e fazer dele o escravo que ele alegava ser, usando-o para atingir suas próprias metas. Sua voz foi baixando. Sua própria maldade infinita. Explique-me esse ponto. Ele a tocou. Não é verdade? Não sei. Ah, sabe, sim. Seu rosto fica todo vermelho. Juan Manfair. Bem, permita-me lhe fazer uma pergunta. Minha menina independente que já teve tantos homens da sua própria escolha, foi tão bom quanto um homem mortal? Pense antes de falar. Ele lhe dirá que nenhum mortal poderia lhe proporcionar o prazer que lhe proporciona. Mas será verdade? Ele tem um preço terrível. Esse prazer. Pensei que fosse um sonho. Mas você o viu. Isso foi na noite anterior. Ele me tocou durante um sonho. Foi diferente. Ele a tocava até o final, disse a velha. Não importava a quantidade de tranquilizantes que lhe dessem. Por mais idiota que fosse seu olhar, por mais apático que fosse seu caminhar. Quando ela estava deitada na cama à noite, ele vinha, ele a tocava. Ela se retorcia na cama como uma prostituta vulgar, sob o efeito do seu toque. Ela refreou suas palavras e depois o sorriso roçou seus lábios como a luz roçava. Isso a deixa zangada. Você tem raiva de mim por eu lhe contar isso. Você acha que era bonito de se ver. Acho que ela estava doente fora de si, e que era humano. Não, minha cara. Suas relações nunca foram humanas. A senhora quer que eu acredite que o que eu vi foi um fantasma, que ele tocava minha mãe, que eu de algum modo herdei. E trate de engolir essa sua raiva perigosa. Juan ficou espantada. Uma onda de medo e confusão a atingiu. A senhora está lendo meus pensamentos. E esteve lendo o tempo todo. Ah, é claro. Na medida do possível, eu os leio. Eu gostaria de poder ler melhor. Sua mãe não era a única pessoa nesta casa com o poder. 3 gerações antes, eu estava destinada ao colar. Eu vi quando tinha 3 anos, com toda a nitidez e força que ele conseguia segurar minha mão com sua mão morna e me levantar no ar. Levantar meu corpo. Mas eu o recusei. Voltei-lhe as costas. Disse-lhe que voltasse para o inferno de onde havia vindo. E usei meu poder para combatê-lo. E esse colar agora vem para mim porque eu o vejo. Ele vai para você porque você é a única filha mulher. E não há possibilidade de escolha. Ele seria seu por mais fracos que fossem os seus poderes. Mas isso não importa. Porque seus poderes são fortes. Muito fortes. E sempre foram. Ela se calou, examinando Juan novamente, com o rosto por um instante indecifrável, talvez isento de qualquer opinião específica. Imprecisos, sim, incoerentes, é claro, talvez incontroláveis,
mas fortes. Não os superestime, disse Juan, em voz baixa. Eu nunca o faço. Há muito tempo. Ele me contou tudo, disse a velha. Ele me disse que você conseguia fazer com que as flores murchassem, que podia fazer água ferver. Ela é uma bruxa mais poderosa do que Anto ou do que Deirdre. Foi o que ela me disse, chorando e me implorando um conselho sobre o que devia fazer. Mantenha a menina afastada, disse-lhe eu. Certifique-se de que ela nunca volte para cá, de que ela nunca saiba, de que ela nunca aprenda a usar seus poderes. Juan suspirou. Ela ignorou a dor surda com a menção do nome de Eli, com o fato de Eli conversar com essas pessoas sobre ela, totalmente isolada, e todos os outros aqui, até mesmo essa velha desgraçada. E estou sentindo sua raiva de novo, sua raiva de mim, sua raiva pelo que você acha que sabe que eu fiz à sua mãe. Não quero ter raiva da senhora, disse Juan, com a voz contida. Só quero compreender o que está dizendo. Quero saber por que fui levada daqui. Mais uma vez, a velha mergulhou num silêncio pensativo. Seus dedos adejaram sobre o porta-joias e depois o envolveram e ficaram imóveis, excessivamente parecidos com as flácidas mãos de Deirdre no ataúde. Ron desviou o olhar. Olhou para a parede mais distante, para o panorama do céu pintado acima da lareira. Mas será que minhas palavras não lhe proporcionam um mínimo consolo? Todos esses anos, você não se perguntou se era a única pessoa no planeta que lia o pensamento dos outros, a única que sabia quando alguém por perto ia morrer, a única que conseguia afastar uma pessoa de você só com a raiva que sentia. Olhe para aquelas velas. Você pode apagá-las e pode acendê-las de novo. Faça isso. Juan não fez nada. Ficou olhando fixamente para as pequenas chamas. Sentia que estava tremendo. Se a senhora soubesse de fato, se realmente soubesse o que eu podia lhe fazer agora. Mas eu sei. Veja, eu sinto sua força, porque eu também sou forte, mais forte do que Anto ou do que Deirdre. Foi assim que eu pude mantê-lo sob controle nesta casa. Foi assim que impedi que ele me machucasse. Foi assim que consegui colocar 30 anos entre ele e a filha de Deirdre. Faça com que as velas se apaguem. Acenda-as de novo. Quero ver ia fazer isso. Não vou fazer nada. E quero que pare de brincar comigo. Fale o que tem a dizer. Mas pare com essas brincadeiras. Pare de me torturar. Nunca lhe fiz nada. Diga-me quem ele é. E por que a senhora me separou da minha mãe? Mas já lhe disse, separei vocês duas para poder afastar você dele, deste colar, desta herança de maldições e da fortuna criada a partir do poder e da interferência dele. Ela estudou a expressão de Juan e prosseguiu, com a voz mais grave, embora com a mesma nitidez. Separei você dela para ao quebrar sua vontade e para afastá-la de uma muleta na qual ela poderia se apoiar, de um ouvido no qual ela pudesse derramar sua alma torturada, de uma companhia que ela poderia deformar e perverter com sua fraqueza e sua aflição. Paralisada de raiva, Juan não deu nenhuma resposta. Entristecida, ela via mentalmente a mulher de cabelos negros no caixão. Via também o cemitério de Lafayette, só que envolto pela escuridão da noite, tranquilo e deserto. 30 anos você teve para crescer forte e direita, longe desta casa, longe do mal dessa história. E o que você se tornou? Uma médica incomparável até para seus colegas de profissão. E, quando praticou o mal com seu poder, você recuou numa virtuosa condenação de si mesma, com uma vergonha que a impulsionou para um sacrifício ainda maior. Como a senhora sabe essas coisas? Eu vejo. O que vejo é impreciso, mas vejo o mal, embora não consiga ver os atos em si, pois eles estão ocultos pela própria culpa e vergonha que os anunciam. Então, o que quer de mim? Uma confissão? A senhora mesma disse que voltei as costas ao que fiz de errado. Procurei alguma outra coisa, algo infinitamente mais exigente, algo superior. Não matarás, sussurrou a velha. Um choque de pura dor trespassou Juan e, consternada, ela viu que os olhos da velha se dilatavam, escarnecendo dela. Confusa, Juan compreendeu o estratagema e se sentiu indefesa, pois num ótimo de segundo, a mulher, com suas palavras, havia feito surgir na mente de Juan a imagem exata daquilo que estava procurando. Você matou. Em acessos de raiva e fúria, você tirou a vida. Foi proposital. É essa força que você tem. Juan mergulhou mais fundo em si mesma, espiando os óculos redondos e planos que captavam a luz e a liberavam, e os olhos escuros difíceis de divisar por trás deles. Será que eu lhe ensinei alguma coisa? Perguntou a mulher. A senhora está pondo minha paciência à prova. Permita-me relembrar que não lhe fiz nada. Não vim aqui exigir respostas suas. Não lhe fiz nenhuma censura. Não vim para reivindicar essa joia, esta casa ou qualquer objeto que nela se encontre. Vim ver o enterro da minha mãe, e entrei pela porta da frente porque a senhora me convidou. Estou aqui para ouvir, mas não vou aceitar ser seu brinquedo muito tempo mais. Nem por todos os segredos deste mundo. Também não tenho medo desse seu fantasma, mesmo que lhe ostente o pau de um arcanjo. A velha encarou um instante. Depois, ergueu as sobrancelhas e riu. Uma risadinha curta,
repentina, com uma nota surpreendentemente feminina. Ela prosseguiu, sorrindo. Palavras acertadas, minha cara, disse ela. Há 75 anos minha mãe me disse que ele poderia fazer os deuses gregos chorarem de inveja. Tão linda era ao entrar no seu quarto. Ela relaxou lentamente, na cadeira, retesando os lábios e depois voltando a sorrir. Mas ela nunca a afastou dos seus lindos mortais. Ela gostava do mesmo tipo de homem que você aprecia. Ele contou isso também. Ela me contou muitas coisas, mas nunca me disse que estava doente. Nunca me disse que estava à morte. Quando as pessoas estão morrendo, elas ficam com medo, disse Juan. Estão inteiramente sós. Ninguém pode morrer no lugar delas. A velha baixou os olhos. Ficou imóvel por algum tempo. Depois suas mãos afagaram o tampão macio do porta-joias e, segurando-o com força, ela o abriu. Ela o virou ligeiramente para que a luz das velas refulgisse na esmeralda que estava ali dentro, presa num emaranhado de corrente de ouro. Era a maior pedra preciosa que Juan jamais havia visto. Eu costumava sonhar com a morte, disse Carlota, contemplando a pedra. Eu já pedi nas minhas orações. Ela ergueu os olhos lentamente, avaliando Juan, e mais uma vez eles se dilataram, com a pele frágil e macia da sua testa se enrugando excessivamente acima das sobrancelhas grisalhas. Sua alma parecia agora fechada e imersa na tristeza. Foi como se por um instante ela houvesse se esquecido de se ocultar de algum modo de Juan, por trás da crueldade e da inteligência. Ela apenas a contemplava. Venha, disse a velha, endireitando-se com dificuldade. Deixe-me lhe mostrar o que tenho de lhe mostrar. Acho que não resta muito tempo agora. Por que diz isso? Disse Juan em voz baixa, com um tom insistente. Porque me olha desse jeito? A mulher apenas sorriu. Venha. Traga a vela se quiser. Algumas das lâmpadas ainda acendem. Outras estão queimadas ou os fios já há muito se desgastaram e se soltaram. Acompanhe-me. Levantou-se da cadeira, tirou cuidadosamente a bengala de madeira que estava enganchada no encosto e caminhou com uma firmeza surpreendente, passando por Juan que a observava parada, protegendo a chama frágil com a mão esquerda em curva. A luz ínfima cresceu parede acima enquanto as duas seguiam pelo corredor. Ela brilhou um instante na superfície reluzente de um velho retrato de um homem que de repente pareceu estar vivo, olhando para Juan. Ela parou, voltando a cabeça de maneira brusca, para olhar e ver que havia sido apenas uma ilusão. O que foi? Perguntou Carlota. Só que eu pensei. Juan olhou para o retrato, muito bem pintado, que mostrava um homem sorridente, de olhos negros, decididamente ninguém vivo, soterrado por baixo de camadas de verniz quebradiço, tudo rachado. Pensou o quê? Nada de importante, disse Juan, prosseguindo, com a mão a proteger a vela como antes. A luz fez com que ele parecesse ter se movimentado. A mulher voltou a olhar, fixando no retrato, com Juan parada ao seu lado. Você verá muitas coisas estranhas nesta casa, disse ela. Você pode passar por aposentos vazios só para dar meia volta porque acha que viu uma silhueta em movimento, ou uma pessoa olhando para você. Juan examinou seu rosto. Carlota agora não parecia perversa, nem brincalhona, apenas solitária, pensativa, abismada. Você não tem medo do escuro? Perguntou Carlota. Não. Então, enxerga bem no escuro. Enxergo melhor do que a maioria das pessoas. A mulher voltou a andar, dirigindo-se para a porta alta ao pé da escada, e ali apertou o botão. Com um estrépito abafado, o elevador desceu até o térreo e parou pesado, aos trancos. A mulher virou a maçaneta, abrindo a porta e revelando uma porta pantográfica, que abriu com esforço. Entraram, pisando num retalho de tapete gasto, cercadas por paredes forradas de um tecido escuro, com uma lâmpada fraca acesa no teto. Feche as portas, disse a mulher. Juan obedeceu, estendendo a mão para puxar a maçaneta e fechando a porta pantográfica. É bom que aprenda a usar o que isso, acrescentou a velha. Uma fragrância delicada emanava das suas roupas, algo doce como Chanel, misturada ao perfume inconfundível de pó de arroz. Ela apertou um pequeno botão preto de borracha, à sua direita, e lá foram subindo, velozes, com um impulso que surpreendeu Juan. O corredor do segundo andar estava imerso numa escuridão ainda mais impenetrável do que o do térreo. O ar estava mais aquecido. Nenhuma porta ou janela deixava passar um feixe de luz que fosse da rua, e a luz da vela lançava uma claridade fraca sobre as inúmeras portas de almofadas brancas e mais uma escada que subia. Entre aqui, disse a velha, abrindo uma porta à esquerda e seguindo à frente, com a bengala batendo de leve no espesso tapete florido. Cortinas, escuras e podres, como as da sala de jantar lá embaixo, e uma cama estreita de madeira, com um dossel, aparentemente entalhado com a imagem de uma águia. A cabeceira também era entalhada com um desenho semelhante, simétrico. Nesta cama, sua mãe morreu,
disse Carlota. Juan olhou para o colchão nu. Viu uma enorme mancha escura no pano listrado que tinha um brilho quase cintilante na escuridão. Insetos. Minúsculos insetos pretos se alimentavam diligentemente na mancha. Quando ela deu um passo adiante, a luz fez que fugissem em disparada para os 4 cantos do colchão. Ela arfou e quase deixou cair a vela. A velha parecia mergulhada nos seus pensamentos, de algum modo protegida daquele horror. Isso é repugnante, disse Juan entre dentes. Alguém devia limpar este quarto. Você pode mandar limpá-lo se quiser, respondeu a velha. Ele agora é seu. O calor e a visão das baratas fizeram com que Juan se sentisse mal. Ela recuou e encostou a cabeça no batente da porta. Outros cheiros subiam, ameaçando-lhe provocar náuseas. O que mais quer me mostrar? Perguntou, com calma. Refreie sua raiva, dizia ela a si mesma, enquanto seus olhos corriam as paredes desbotadas, a mesinha de cabeceira apinhada de imagens de gesso e velas. Tudo lúgubre, feio, imundo. Morta nesta imundice. Morreu aqui. No abandono. Não, disse a velha. Não no abandono. E o que é que ela percebia do ambiente à sua volta no final da vida? Leia você mesma os registros médicos. A velha passou mais uma vez por ela, voltando ao corredor. E agora precisamos subir essa escada, porque o elevador só vem até aqui. Reze para não precisar de ajuda minha, pensou Juan. Ela se retraía só de se imaginar tocando a velha. Procurou respirar fundo, para acalmar o tumulto no seu íntimo. O ar, pesado, viciado e cheio de levíssimos indícios de cheiros ainda piores, parecia estar grudado a ela, às suas roupas, ao seu rosto. Ficou olhando a mulher subir, galgando cada degrau lentamente mas com competência. Venha comigo, Juan Malfair, disse ela, olhando para trás. Traga a vela. As antigas luminárias a gás daqui de cima foram desligadas há muito tempo. Juan acompanhou. O ar ficava cada vez mais quente. Parada no pequeno patamar, ela viu mais um lance curto de degraus e depois o último patamar, no terceiro andar. Enquanto subia, parecia que todo o calor da casa devia estar concentrado ali. Através de uma janela à sua direita entrava o clarão incolor da luz do poste da rua lá embaixo. Havia 2 portas, uma à esquerda e uma diretamente à sua frente. Foi a porta da esquerda que a velha abriu. Está vendo ali dentro o lampião sobre a mesa? Acenda-o. Juan largou a vela e ergueu a camisa do lampião. O cheiro do óleo era ligeiramente desagradável. Ela tocou com a vela acesa o pavio queimado. A chama grande e brilhante ficou ainda mais forte quando ela baixou a camisa. Juan segurou a lâmpada no alto para iluminar um aposento espaçoso, de pé direito baixo, cheio de pó, umidade e teias de aranha. Mais uma vez, pequenos insetos fugiram da luz. Um farfalhar seco a assustou, mas o cheiro agradável do calor e da madeira era forte ali, ainda mais forte do que o cheiro de mofo e de panos estragados. Ela viu que havia baús encostados nas paredes, que caixotes de mudança estavam apinhando sobre uma cama de latão no canto mais distante abaixo de uma das 2 janelas quadradas. Um denso emaranhado de trepadeiras encobria metade da vidraça, com a luz refletindo nas gotas de chuva ainda agarradas às folhas, tornando-as ainda mais visíveis. As cortinas haviam caído há muito tempo e estavam ainda amontoadas no peitoril das janelas. Livros forravam a parede à direita, cercando a lareira e seu pequeno consolo de madeira, em prateleiras que chegavam ao teto. Havia livros espalhados a esmo nas velhas poltronas estofadas que agora pareciam macias, esponjosas com a umidade e a idade. A luz do lampião reluziu no latão opaco da velha cama. Refletiu também no couro embaçado de um par de sapatos, aparentemente jogados junto a um tapete comprido e grosso, amarrado num rolo irregular e empurrado de encontro à lareira desativada. Havia algo de estranho nesses sapatos, algo de estranho naquele rolo cheio de saliências. Seria o fato de o tapete estar preso por uma corrente enferrujada, em vez da corda que pareceria mais provável. Juan percebeu que a velha a observava. Este foi o quarto de meu tio Julien, disse a mulher. Foi por aquela janela que sua avó Anta saiu para o telhado da varanda e caiu para morrer lá embaixo nas lajes. Juan firmou o lampião, segurando melhor pela cintura marcada da sua base de vidro. Não disse nada. Abre o primeiro baú e à sua direita, disse a velha. Hesitando por um instante, embora não soubesse dizer porquê, Juan se ajoelhou no piso nu e empoeirado, pôs o lampião ao lado do baú e examinou a tampa e a tranca arrombada. O baú era de lona reforçada com couro em taxas de latão. Ela ergueu a tampa sem esforço e a encostou delicadamente na parede para não arranhar o reboco. Está vendo o que está aí dentro? Bonecas, respondeu Juan. Bonecas feitas de cabelo e osso. É, ossos e cabelos humanos, de pele humana e aparas de unhas. Bonecas das suas antepassadas tão antigas que não se sabem os nomes das mais velhas, e elas se desfarão em pó se você as tocar. Juan examinou todas elas, dispostas cuidadosamente em fileiras numa camada de morim ralo,
cada boneca com seu rosto meticulosamente desenhado e sua longa mecha de cabelo, algumas com varinhas para lhes servir de braços e pernas, outras molengas e quase amorfas. A mais nova e mais elegante de todas era feita de seda com uma pérola costurada ao vestido. Seu rosto era de aço reluzente, com os olhos, o nariz e a boca desenhados com tinta de um marrom escuro, talvez mesmo com sangue. Disse a velha. E sangue. E essa é sua bisavó Stella. A bonequinha pareceu sorrir para Juan. Alguém havia grudado os cabelos negros à cabeça de osso com cola. Saíam ossos da bainha do tubinho de seda. De onde vieram esses ossos? De Stella. Juan estendeu a mão e recuou, com os dedos se retraindo. Ela não conseguia se forçar a tocar a boneca. Hesitante, ela ergueu a ponta do morim, para ver ali embaixo mais uma camada. E nessas bonecas estavam rapidamente se transformando em pó. Elas haviam afundado no pano, e era bem provável que não pudessem ser tiradas intactas dali. Elas remontam aos tempos da Europa. Enfie a mão. Pegue a mais velha. Você consegue ver qual é? Não adianta. Ela se desfará se eu a tocar. Além do mais, nem sei qual delas é a mais velha. Ela recolocou o pano no lugar, acertando a camada superior com cuidado. E, quando seus dedos tocaram nos ossos, ela sentiu uma vibração súbita e desagradável. Era como se uma luz forte houvesse lampejado diante dos seus olhos. Sua mente registrou as possibilidades médicas. Convulsão, perturbação do lobo temporal. No entanto, o diagnóstico parecia tolo, por pertencer a um outro universo. Ela olhou fixamente para as pequenas carinhas. Qual é a finalidade? Por que isso? Para falar com elas, se você quiser, e para invocar sua ajuda, de tal modo que elas saiam do inferno para satisfazer sua vontade. A mulher retesou os lábios enrugados numa leve expressão de escárnio, com a luz, de baixo, deformando seu rosto grotescamente, como se elas fossem sair das chamas do inferno para satisfazer um pedido de quem quer que fosse. Ron deu um longo suspiro depreciativo olhando novamente para as bonecas, para o rosto horrendo e nítido de Stella. Quem fez essas coisas? Todos eles, o tempo todo. Cortland veio se esgueirando à noite e cortou o pé da minha mãe, Mary Beth, enquanto ela jazia no caixão. Foi Cortland quem tirou os ossos de Stella. Stella queria ser enterrada em casa. Stella sabia o que ele faria, porque sua avó Ante era pequena demais para isso. Rowan estremeceu. Baixou a tampa do baú, levantou-se, erguendo cuidadosamente o lampião, e espanou o pó dos joelhos. Esse Cortland, o homem que fez essas coisas, quem ele era? Não o avô do Rian, que conheci no enterro. Minha querida, o próprio, disse a velha. Cortland, o belo. Cortland, o perverso. Cortland, o instrumento daquele que conduz esta família há séculos. Cortland, que violentou sua mãe quando ela se agarrou a ele à procura de ajuda. Estou falando do homem que copulou com Stella para gerar Anta, que por sua vez deu à luz Deirdre, que dele concebeu você. Ao mesmo tempo, filha e bisneta. Rowan ficou calada, visualizando a disposição dos nascimentos e dos entrelaçamentos. E quem fez uma boneca da minha mãe? Perguntou, olhando fixamente para o rosto da velha, que agora parecia medonho no jogo de luz e sombra do lampião. Ninguém, a não ser que você mesma queira ir até o cemitério, soltar a lápide e tirar as mãos dela de dentro do caixão. Você acha que conseguiria fazer uma coisa dessas? Ele ajudará, sabia? O homem que você já viu. Ele aparecerá se você puser o colar e o invocar. A senhora não tem nenhum motivo para querer me magoar. Não faço parte disso tudo. Estou lhe dizendo o que sei. Magia negra era o negócio deles. Sempre foi. Eu lhe digo o que você precisa saber para fazer sua escolha. Você se curvaria a essa imundice. Você daria continuidade a isso tudo. Você ergueria aqueles fragmentos deploráveis e invocaria os espíritos dos mortos para que todos os demônios no inferno fizessem de você um joguete. Eu não acredito nisso, disse Rowan. E não creio que a senhora acredite. Eu acredito no que vi. Acredito no que sinto quando toco nessas bonecas. Elas são dotadas de perversidade, como as relíquias sacras são dotadas de santidade. Mas as vozes que falam por elas são todas dele. A voz do demônio. Você não acredita no que viu quando ele lhe apareceu? Viu um homem de cabelos escuros. Não era um ser humano. Era algum tipo de alucinação. Era Satã. Ele lhe dirá que isso não é verdade. Ele lhe dará um lindo nome. Ele dirá poesia para você. Mas ele é o diabo dos infernos por um simples motivo. Ele mente e destrói. E ele destruirá você e seus descendentes se conseguir, pois seus objetivos, os objetivos dele são o que importa. E quais são esses objetivos? Ter vida, como nós temos vida. Realizar-se, ver e sentir o que nós vemos e sentimos. A mulher lhe voltou as costas e, meneando a bengala à sua frente, caminhou até a parede da esquerda, junto à lareira, parando diante do tapete mal enrolado e depois olhando para os livros que forravam as estantes dos dois lados da chaminé revestida de lambrê acima do consolo da lareira. Histórias,
prosseguiu ela. Histórias de todos os que vieram antes de nós, escritas por Julien. Este foi o quarto de Julien, o retiro de Julien. Aqui dentro, ele escreveu suas confissões de como com sua irmã Catherine ele gerou minha mãe Marie Beth, e depois com Marie Beth gerou minha irmã Stella. E quando ele quis se deitar comigo, eu cuspi na sua cara. Tentei arrancar seus olhos com minhas unhas. Ameacei matá-lo. Ela se voltou e olhou fixamente para Juan. Magia negra, feitiços maléficos, registros de suas pequenas vitórias de quando castigava seus inimigos e seduzia seus amantes. Nem todos os serafins nos céus poderiam saciar sua luxúria. Não a de Julien. Tudo isso está registrado aí. Tudo isso e algo mais. Mas eu nunca li seus livros. Nem nunca vou ler. Já me bastava ler seus pensamentos quando ele ficava sentado um dia após o outro na biblioteca lá embaixo, mergulhando a pena no tinteiro e rindo consigo mesmo enquanto dava asas à fantasia. Isso foi há muitas décadas. Esperei tanto tempo por este momento. E porque os livros ainda estão aqui? Porque não os queimou? Porque eu sabia que, se um dia você viesse, teria de ver com seus próprios olhos. Nenhum livro tem a força de um livro incinerado. Não. Você precisa ler sozinho o que ele era. Pois o que ele diz com suas próprias palavras não pode ter outro efeito a não ser o de culpá-lo e condená-lo. Ela fez uma pausa. Leia e escolha. Anta não tinha condições de escolher. Deirdre não tinha condições de escolher. Mas você tem. Você é forte, inteligente e sábia. Apesar da pouca idade, sábia. Isso eu vejo em você. Ela pousou as duas mãos sobre o cabo da bengala e olhou para outro lado com o canto dos olhos, meditando. Mais uma vez. Seu capacete de cabelo branco parecia pesar sobre o rosto pequeno. Eu fiz minha escolha, disse ela, baixinho, quase triste. Fui até a igreja depois que Julien tocou em mim. Depois que ele cantou suas canções e disse suas mentiras. Acredito francamente que ele imaginava conseguir me seduzir com seus encantos. Fui até o altar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ali me ajoelhei e rezei. E uma verdade poderosíssima me foi revelada. Não importava que Deus no céu fosse católico, protestante ou hindu. O que importava era alguma coisa mais profunda, mais antiga e mais forte do que qualquer imagem dessas. Um conceito do bem baseado na afirmação da vida, na repulsa à destruição, à perversidade, ao uso e abuso do homem pelo homem. Era a afirmação do humano e do natural. Ela ergueu os olhos para Juan. Pedi a Deus que me ajudasse, que Nossa Senhora me amparasse, que me permitissem usar meu poder para combatê-los, para derrotá-los, para vencê-los. Mais uma vez, seus olhos se desfocaram. Talvez contemplando o passado. Pairaram por algum tempo sobre o tapete aos seus pés, com seus círculos apertados de corrente enferrujada. Eu sabia o que me esperava, mesmo naquela época. Anos depois, aprendi o que precisava. Aprendi os mesmos feitiços e segredos que eles empregavam. Aprendi a invocar os mesmos espíritos inferiores que eles comandavam. Aprendi a lutar com ele, em toda a sua glória, com espíritos fés a mim, que eu depois podia dispensar com um estalar de dedos. Em suma, usei suas armas contra eles mesmos. Ela parecia taciturna, distante, estudando as reações de Juan apesar de aparentar indiferença com relação a elas. Eu disse a Julien que não teria nenhum filho incestuoso dele. Que não me descrevesse fantasias do futuro. Que não aplicasse seus truques comigo, transformando-se num rapaz nos meus braços, quando eu podia sentir sua carne murcha e sabia que ela estava ali o tempo todo. Você acha que eu me importo com você ser o homem mais lindo do mundo? Você ou seu guardião maléfico? Você acha que eu tomo minhas decisões com tanta vaidade e complacência? Foi o que eu disse a ele. Se ele me tocasse novamente, eu usaria o poder de que dispunha para afastá-lo. Eu não precisaria de mãos humanas para me ajudar. E eu vi medo nos seus olhos. Medo. Muito embora eu mesmo ainda não houvesse aprendido o suficiente para fazer valer minhas ameaças. Medo de um poder que ele sabia existir mesmo que eu ainda não me sentisse seguro dele. Mas talvez fosse apenas medo de alguém que ele não conseguia seduzir, não conseguia confundir, não conseguia conquistar. Ela sorriu, com os lábios finos revelando uma reluzente dentadura perfeitamente nivelada. Sabe, isso é terrível para alguém que vive exclusivamente pela sedução. Ela silenciou, talvez dominada pelas lembranças. Juan respirou fundo, ignorando o suor grudado ao seu rosto e o calor do lampião. Ao olhar para a mulher, o que sentia era angústia, desperdício e longos anos de solidão. Anos vazios, anos de uma rotina enfadonha, de rancor e de uma crença feroz, uma crença com potencial para matar. Matar, suspirou a mulher. Também fiz isso para proteger os vivos daquele que nunca viveu, e que se apossaria deles se pudesse. Por que nós? Perguntou Juan. Porque nós somos os joguetes desse espírito de que a senhora fala. Porque logo nós no mundo inteiro não somos os únicos que conseguem ver espíritos. A velha deu um longo suspiro. A senhora alguma vez falou com ele? Disse que ele lhe apareceu quando ainda era criança.
que falava no seu ouvido palavras que ninguém ouvia. Alguma vez a senhora lhe perguntou quem ele era e o que realmente queria. Você acha que ele teria me contado a verdade? Ele não lhe dirá a verdade. Lembre-se do que lhe digo. Você só o alimenta quando lhe faz perguntas. Você lhe dá combustível como se ele fosse a chama no lampião. A velha de repente se aproximou ainda mais de Juan. Ele retirará da sua mente a resposta mais adequada para enganá-la, para deixá-la fascinada. Ele tecerá uma teia de falsidades tão densa que você não conseguirá ver o mundo através dela. Ele quer sua força e dirá o que for preciso dizer para obtê-la. Quebre a corrente, menina. Você é a mais forte de todas elas. Quebre a corrente, e ele terá de voltar para o inferno, pois ele não tem mais nenhum lugar para onde ir no mundo inteiro para encontrar uma força como a sua. Você não percebe? Foi ele quem criou essa força, cruzando irmã com irmã, tio com sobrinha e filho com mãe. Até isso, quando precisava, para criar uma bruxa ainda mais poderosa, só fracassando de vez em quando, e reconquistando o que havia perdido numa geração, com um poder ainda maior na próxima. Qual foi o custo de Antederdre se ele podia ter uma Juan? Bruxa. A senhora disse a palavra bruxa. Todas eram bruxas, todas elas. Está me entendendo? Os olhos da velha esquadrinhavam o rosto de Juan. Sua mãe, sua avó, sua bisavó, e até Julien, aquele ser desprezível, pai de Cortland, que foi seu pai. Eu também estava destinado a isso até me rebelar. Juan cerrou o punho esquerdo, enfiando as unhas na palma da mão, encarando a velha nos olhos, com repulsa por ela e no entanto incapaz de se afastar. O incesto, minha cara, foi o menor dos seus pecados, mas seu projeto mais importante. Incesto para fortalecer a linhagem, para multiplicar os poderes, para purificar o sangue, para dar à luz uma bruxa terrível e esperta a cada geração. Há tanto tempo que os primórdios se perderam na história da Europa. O inglês que lhe falha a esse respeito, o inglês que veio com você à igreja, o inglês que estava segurando seu braço. Deixe que ele lhe diga os nomes das mulheres cujas bonecas estão naquele baú. Ele lhe venderá sua especialidade na magia negra, sua genealogia. Quero sair deste quarto, disse Juan, baixinho. Ela se voltou, lançando o feixe de luz no patamar da escada. Você sabe que é verdade, disse a velha atrás dela. No fundo você sempre soube que vivia em você o mal. A senhora escolheu mal suas palavras. Está querendo dizer o potencial para o mal. Bem, saiba que pode dar um basta nisso. Esse pode ser o significado da sua força superior, o de que você pode agir como eu agi, voltando sua força contra ele, voltando-a contra eles todos. A velha passou bruscamente por Juan, com a bainha do seu vestido roçando-lhe o tornozelo, e a bengala batendo surda no chão enquanto ela saía para o patamar e fazia um gesto para que Juan a seguisse. Entraram na única porta remanescente no andar, dela saindo um cheiro fortíssimo e revoltante. Juan recuou, praticamente sem poder respirar, e então fez o que sabia que devia fazer. Respirou fundo aquela fedentina e engoliu em seco, pois não havia nenhum outro modo para tolerá-la. Erguendo bem alto o lampião, ela viu que aquele era um depósito estreito. Estava cheio de frascos e vidros em prateleiras improvisadas, e os frascos e vidros estavam cheios de um líquido escuro, turvo. Havia espécimes nesses recipientes, coisas pútridas, estragadas, o cheiro forte do álcool e de outros produtos químicos, e acima de todos o de carne em putrefação. Insuportável a ideia de que esses recipientes de vidro fossem abertos e do horrível fedor do seu conteúdo. Pertenceram a Marguerite, disse a velha, e Marguerite foi a mãe de Julien e de Catherine, que foi minha avó. Não espero que você guarde todos esses nomes. Você vai encontrá-los nos registros lá do outro quarto. Mas preste atenção ao que eu lhe digo. Marguerite encheu esses vidros com coisas horrorosas. Você verá quando derramar o conteúdo. E veja bem, faça isso você mesma se não quiser ter problemas. Coisas horrendas nesses frascos. E logo ela, a curandeira, ela quase cuspiu a palavra, com desprezo. Com o mesmo dom poderoso que você tem agora, de pôr as mãos sobre os enfermos e de reunir as células para consertar a fratura ou câncer. E foi isso que ela fez com seu dom. Traga o lampião mais para perto. Não quero ver isso agora. Não. Você é médica, não é? Você não dissecou os mortos de todas as idades. Você não corta as pessoas agora. Sou cirurgiã. Opero para preservar e prolongar a vida. Não quero ver essas coisas agora. No entanto, mesmo enquanto falava, estava examinando os frascos, olhando para o maior deles no qual o líquido ainda estava claro o suficiente para permitir ver a coisa macia, vagamente arredondada que nele flutuava, meio oculta pelas sombras. Mas era impossível o que estava vendo. Aquilo parecia ser exatamente uma cabeça humana. Ela recuou como se tivesse se queimado. Diga-me o que viu. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou, em voz baixa, com os olhos fixos no frasco, nos olhos escuros apodrecidos,
boiando no líquido, e nos cabelos de alga. Ela voltou as costas ao frasco e encarou a velha. Foi hoje o enterro da minha mãe. O que a senhora quer de mim? Já lhe disse. A senhora está me castigando por ter vindo. Está me punindo só por eu querer saber. Por eu ter estragado seus planos. Teria sido aquilo um sorriso no rosto da velha. A senhora não compreende que agora eu estou totalmente só lá na Califórnia. Quero conhecer minha família. A senhora não pode fazer com que eu me curve à sua vontade. Silêncio. Aquilo ali era uma fornalha. Rowan não sabia quanto tempo mais iria aguentar. Foi isso que fez com minha mãe? Perguntou, com a voz como que se extinguindo de raiva. A senhora fez com que ela cumprisse a sua vontade. Ela deu um passo atrás, como se sua raiva forçasse a se afastar da velha, com a mão segurando desconfortavelmente o lampião de vidro, que agora estava quente com o pavio aceso, tão quente que ela mal conseguia mantê-lo na mão. Vou passar mal neste quarto. Pobrezinha, disse a velha. O que você viu no frasco era uma cabeça de homem. Pois olhe com cuidado para ele quando chegar a hora. Olhe também para os outros que encontrar ali. Estão todos podres, deteriorados. São tão velhos que já não servem para nada. Se é que algum dia serviram. Quero sair daqui. Mesmo assim, seus olhos voltavam ao frasco, dominados pelo pavor. Sua mão esquerda tapou sua boca, como se de algum modo pudesse protegê-la. E, olhando para o líquido turvo, ela viu mais uma vez o buraco escuro da boca na qual os lábios estavam se deteriorando lentamente e os dentes brancos reluziam com perfeição. Viu o brilho gelatinoso dos olhos. Não olhe mais. Mas o que era aquilo dentro do vidro? Havia coisas que se mexiam no líquido. Vermes. A vedação havia sido quebrada. Ela se voltou e saiu do quarto, apoiando-se na parede, de olhos fechados, com o lampião a lhe queimar a mão. Seu coração batia forte nos ouvidos, e por um instante pareceu que as náuseas iam dominá-la. Ela ia vomitar no próprio chão no alto dessa escada imunda, com essa mulher desgraçada e perversa ao seu lado. Anestesiada, ouviu a mulher passar novamente por ela. Ouviu seu movimento ao descer a escada, dando passos mais lentos do que antes e somente recuperando um pouco a velocidade ao chegar ao patamar. Desça, Rowan Malfair. Apague o lampião, mas acenda a vela antes e traga-a com você. Rowan foi se recuperando lentamente. Passou a mão esquerda pelos cabelos, lutando contra uma outra crise de náusea. Ela entrou devagar no quarto. Pôs o lampião na pequena mesa junto à porta de onde o havia tirado, bem no momento em que achou que seus dedos não aguentariam mais a temperatura e ficou segurando a mão direita junto à boca, procurando aliviar a sensação de queimadura. Depois, ergueu a vela devagar e a mergulhou na camisa de vidro do lampião, pois sabia que o vidro estaria quente demais para ser tocado. O pavio acendeu, com um pouco de cera escorrendo, e então ela apagou o lampião. Ficou ali parado um pouco, com os olhos sobre o tapete enrolado e o par de sapatos de couro jogado junto a ele. Não estavam jogados, pensou. Não. Foi lentamente na direção dos sapatos. Estendeu, devagar, seu próprio pé esquerdo até tocar num dos sapatos e deu um chute nele. Percebeu que ele estava preso em alguma coisa, no mesmo instante em que ele se soltou, deixando ver o osso branco e reluzente da perna em que saía da calça dentro do tapete enrolado. Ficou paralisada, olhando espantada para o osso, para o próprio tapete enrolado. E então, indo até a outra extremidade, ela viu ali o que não via antes, o brilho escuro de cabelos castanhos. Alguém embrulhado no tapete. Alguém morto. Morto há muito tempo. E olhe, a mancha no piso, a mancha escura no lado do tapete, perto do chão, onde os fluidos escorreram e secaram há muito. E veja, até mesmo os minúsculos insetos esmagados, presos no líquido viscoso há tanto tempo. Rowan, prometa que nunca voltará para lá. Prometa. De algum lugar distante lá embaixo, ela ouviu a voz da velha, tão fraca que parecia mais um pensamento seu. Desça, Rowan Malfair. Rowan Malfair. Rowan Malfair. Rowan Malfair. Recusando-se a se apressar, ela saiu, com apenas um último olhar a morto escondido no tapete, a vareta de osso branco que dele saía. Ela fechou, então, a porta. Desceu a escada, apática. A velha estava parada diante do elevador aberto, apenas observando, com a feia luz dourada da lâmpada do elevador iluminar-lhe em cheio. A senhora sabe o que encontrei, disse Rowan, endireitando-se ao chegar ao pé da escada. A pequena vela bruxuleou um instante, lançando pálidas sombras translúcidas no teto. Você encontrou um cadáver enrolado no tapete. Pelo amor de Deus, o que andou acontecendo nesta casa? Exclamou Rowan, ofegante. Vocês são todos loucos. Como a velha parecia fria e controlada. Como parecia totalmente indiferente. Ela indicou o elevador aberto. Venha comigo, disse ela. Não há nada mais a ser visto e só um pouco mais a ser dito. Mas muitas coisas ainda precisam ser ditas, contestou Rowan. Diga-me,
A senhora contou essas coisas à minha mãe. A senhora lhe mostrou aqueles frascos e aquelas bonecas horríveis. Eu não enlouqueci sua mãe, se é isso que quer dizer. Acho que qualquer um que crescesse nesta casa poderia ficar louco. Sou da mesma opinião. Por isso, mandei você para longe. Agora venha. Diga-me o que aconteceu com minha mãe. Ela entrou atrás da velha na pequena cabine empoeirada, fechando a porta de madeira e a pantográfica com raiva. Enquanto desciam, ela se voltou e examinou o perfil da mulher. Velha, velhíssima. A pele amarelada como pergaminho. O pescoço, tão fino e fraco, com as veias saltadas sob a pele frágil. É, tão frágil. Diga-me o que aconteceu, insistiu Rohan, com os olhos fixos no chão, sem ousar olhar a mulher de perto de novo. Não me fale de como ele a tocava quando dormia, mas o que aconteceu. O que aconteceu realmente? O elevador parou com um tranco. A mulher abriu a porta pantográfica, empurrou-a de madeira e saiu para o corredor. Quando Rohan fechou a porta, a lâmpada se apagou como se o elevador e sua lâmpada nua nunca houvessem existido. A escuridão pareceu envolvê-la com um leve frescor, recendendo a chuva para além da porta aberta. A noite reluzia lá fora, com seus ruídos tranquilizadores. Diga-me o que aconteceu, insistiu Rohan, em voz baixa, amarga. Atravessaram o longo salão da frente, com a velha servindo de guia, ligeiramente inclinada para a esquerda acompanhando sua bengala e Rohan, seguindo, paciente, atrás dela. A luz fraca da vela ia se arrastando devagar pelo salão inteiro, mal chegando a iluminar o teto. Mesmo abandonado, era um lindo salão, com suas lareiras de mármore e os altos espelhos acima dos consolos refugindo em meio às sombras lúgubres. Todas as janelas iam até o chão. Nas duas extremidades, havia espelhos que se olhavam cobrindo toda a extensão do aposento. Rohan percebeu vagamente que os lustres eram refletidos infinitamente. Sua própria silhueta pequena estava lá, repetida inúmeras vezes até finalmente desaparecer na escuridão. Disse a velha. É uma ilusão interessante. Darcy Monaghan comprou esses espelhos para Catherine. Darcy Monaghan tentou afastar Catherine de todo o mal que a cercava. Mas ele morreu nesta casa, de febre amarela. Catherine chorou pelo resto da sua vida. Mas os espelhos continuam até hoje, de um lado e do outro, e acima das lareiras, como Darcy os instalou. Ela suspirou, mais uma vez descansando as mãos no cabo da bengala. Todos nós, de tempos em tempos, estivemos refletidos nesses espelhos. E agora você está se vendo neles, enquadrada na mesma moldura. Rohan não respondeu. Entristecida, distante, ela ansiava por ver aquele salão iluminado, ver os entalhes nas lareiras de mármore, ver o estado das longas cortinas de seda, ver os florões de gesso no teto altíssimo. A velha avançou até a mais próxima dentre duas janelas laterais que vinham até o chão. Levante-a para mim, disse a velha. Ela desliza para cima. Você tem força suficiente. Ela apanhou a vela que Rohan levava e a colocou numa mesinha junto à lareira. Rohan estendeu a mão para soltar a trava simples e ergueu a pesada janela de 9 vidraças, empurrando-a com facilidade até que ela estivesse quase acima da sua cabeça. Ali ficava a varanda telada. A noite lá fora, o ar tão puro quanto agradável e cheio da promessa de mais chuva. Rohan sentiu uma onda de gratidão e ficou parada em silêncio, deixando que o ar beijasse seu rosto e suas mãos. Ela abriu caminho quando a velha passou. A vela, esquecida, lutou com uma corrente de ar irradia e se apagou. Rohan saiu para a escuridão. Mais uma vez, aquele perfume forte veio com a brisa, com sua doçura inundante. O jasmim da noite, disse a velha. Em toda a volta do gradil dessa varanda cresciam trepadeiras, com suas gavinhas dançando com a brisa, folhinhas minúsculas parecendo inúmeras asas de insetos batendo na tela. Flores tremeluziam no escuro, brancas, delicadas, lindas. Era aqui que sua mãe ficava sentada, um dia após o outro, disse a velha. E ali naquelas lajes foi onde sua avó morreu. Morreu ao cair daquele quarto lá de cima que havia sido de Julien. Eu mesmo a forcei a sair pela janela. Creio que a teria empurrado com minhas próprias mãos se ela não tivesse pulado. Com minhas próprias mãos, eu havia tentado arranhar seus olhos, como também havia feito com Julien. Fez uma pausa. Ela estava olhando para a noite lá fora através da tela oxidada. Talvez contemplasse as formas altas e indistintas das árvores em contraste com o céu mais claro. A luz fria do poste da rua se estendia iluminando a parte da frente do jardim. Brilhava sobre a grama alta, abandonada. Refletia até mesmo no espaldar alto da cadeira de balanço de vinho branco. A noite parecia terrível e desamparada aos olhos de Rohan. Medonha e lúgubre. Esta casa, um lugar apavorante e devorador. Viver e morrer aqui. Passar uma vida inteira nesses cômodos tristes, assustadores. Morrer naquela imundícia lá em cima. Era execrável. E o horror subia dentro de Rohan como um volume negro e denso,
ameaçando impedir sua respiração. Ela não tinha palavras para descrever o que sentia. Não tinha palavras para ódio que sentia em seu íntimo pela velha. Eu matei Anta, disse a velha, de costas para Juan, com a voz baixa, as palavras confusas. Eu a matei tanto quanto se a tivesse empurrado. Eu queria que ela morresse. Ela estava balançando Deirdre no berço, e ele estava ali, ao seu lado. Ele olhava para o bebê e fazia o bebê rir. E Anta estava deixando. Ela conversava com ele com sua vozinha fraca, afetada, e lhe dizia que ele era seu único amigo agora que seu marido estava morto, que era seu único amigo no mundo inteiro. Ela me disse que a casa era dela, que podia me pôr para fora se quisesse. Disse isso para mim. E eu disse que arrancaria seus olhos fora se ela não desistisse dele. Sem olhos, você não o verá. Não deixará que o bebê o veja. A velha fez uma pausa, cheia de repugnância e tristeza. Juan esperou naquele silêncio abafado dos ruídos noturnos, de coisas que se mexiam e cantavam no escuro. Você alguma vez viu um olho humano arrancado da órbita, pendurado no rosto de uma mulher por fios ensanguentados? Foi o que fiz com ela. Ela gritava e soluçava como uma criança, mas eu fiz isso. Arranquei seu olho e a persegui escada acima enquanto ela fugia de mim tentando segurar seu precioso olho nas mãos. E você acha que ele procurou me impedir? Eu teria tentado, disse Juan, em voz baixa, amarga. Porque está me contando essa história? Porque você quis saber. E para saber o que aconteceu com uma, você precisa saber o que aconteceu com a que veio antes dela. E você precisa saber, acima de tudo, que foi isso que fiz para quebrar a corrente. A mulher se voltou e encarou Juan, com a fria luz branca refletindo nos seus óculos e os transformando momentaneamente em espelhos cegos. Isso eu fiz por você, por mim e por Deus, se é que Deus existe. Eu a fiz sair pela janela. Vamos ver se você, cega, ainda o vê, gritei. Vamos ver se você o faz aparecer. E sua mãe? Sua mãe berrava no berço naquele exato quarto. Eu deveria ter lhe tirado a vida. Deveria tê-la sufocado naquele momento, quando Anta jazia morta lá fora nas lajes. Como eu queria ter tido a coragem. Mas uma vez a velha se calou, erguendo ligeiramente o queixo, com os lábios finos mais uma vez se abrindo num sorriso. Sinto sua raiva. Sinto sua condenação. Dá para ser diferente. A velha inclinou a cabeça. A luz da rua caía sobre os cabelos brancos, deixando o rosto sombreado. Eu não poderia matar uma coisinha tão pequena, disse ela, exausta. Não consegui me forçar a pegar um travesseiro e tapar com ele o rosto de Deirdre. Lembrei-me das histórias antigas a respeito de bruxas que haviam sacrificado bebês, que haviam derretido a gordura do bebê no caldeirão no sabás. Nós da família Mayfair somos bruxos. E era eu quem ia sacrificar essa coisinha tão pequena, como os antigos faziam. Eu estava ali parada, pronta para tirar a vida de um bebê, uma criancinha que chorava, e eu não conseguia me forçar a fazer o que os outros haviam feito. Mais uma vez, o silêncio. E é claro que ele sabia que eu não conseguiria fazer aquilo. Ele teria destruído a casa para me impedir se eu tivesse tentado. Juan esperou até não conseguir esperar mais, até que o ódio e a raiva dentro dela estivessem sufocando. E mais tarde, perguntou ela, com a voz embargada: o que a senhora fez com a minha mãe para quebrar a corrente? Como a senhora disse. Silêncio. Fale. A velha suspirou. Voltou a cabeça muito de leve, olhando através da tela oxidada. Desde quando era muito pequena e brincava ali no jardim, eu lhe implorava que lutasse contra ele. Eu lhe dizia para não olhar para ele. Eu lhe ensinei a rejeitá-lo. E eu havia vencido minha luta. Havia superado seus ataques de melancolia, de loucura e de choro, bem como suas revoltantes confissões das batalhas que havia perdido e de como havia permitido que ele entrasse na cama com ela. Eu havia vencido até Cortland a violentar. E então eu fiz o que tinha de fazer para me certificar de que ela renunciaria a você e nunca a procuraria. Fiz o que tive de fazer para garantir que ela nunca recuperasse forças para fugir, para ir à sua procura, para apanhá-la de volta e trazê-la para o meio da sua loucura, da sua culpa e da sua histeria. Quando se recusavam a lhe dar tratamento com choques no hospício, eu a levava para outro. E eu dizia aos médicos o que tinha de dizer para fazer com que a amarrassem na cama, lhe dessem tranquilizantes, lhe aplicassem choques. Eu dizia a ela o que tinha de dizer para fazer com que ela berrasse e os convencesse a fazer o que eu queria. Não me diga mais nada. Por que não? Você queria saber, não queria? E também, quando ela se contorcia debaixo dos lençóis como uma gata no cio, eu mandava que lhe dessem injeções, que lhe dessem. Pare. 2 ou 3 vezes ao dia. Não me importa que ela morra. Podem aplicar. Não quero que ela fique aí deitada, como joguete dele, contorcendo-se no escuro. Não quero. Pare. Pare com isso. Por quê? Até o dia em que morreu, ela foi dele. Sua última e única palavra foi o nome dele. De que valeu tudo isso, a não ser por você? Por você, Juan. Pare com isso, disse Juan, sibilando, com as mãos erguidas no ar.
impotentes, os dedos muito abertos. Pare com isso. Eu poderia matá-la pelo que está me dizendo. Como a senhora ousa falar em Deus e na vida, quando fez isso com uma menina que criou nesta casa imunda, e fez isso com ela quando ela estava indefesa, doente. Deus que a perdoe. A senhora é a bruxa, uma velha doente e cruel. Como pôde fazer isso com ela? Deus que a perdoe. Deus que a perdoe. Que o diabo a leve. Um choque sombrio passou pelo rosto da velha. Por um segundo, a luz fraca, ela pareceu perder a expressão, com seus olhos de vidro redondo brilhando como dois botões e sua boca, frouxa, vazia. Rohan gemia. Suas próprias mãos foram para os lados da cabeça, enfiando-se no cabelo. Seus lábios estavam cerrados com força para reter suas palavras, para reter a dor e a mágoa. Que vai arder no inferno pelo que fez, exclamou, engolindo em parte as palavras, com o corpo curvado por uma raiva que não conseguia refrear. A velha franziu o senho, estendeu o braço, e a bengala caiu da sua mão. Deu um único passo arrastando o pé para frente. E então sua mão direita fraquejou e mergulhou na direção do braço esquerdo da cadeira de balanço à sua frente. Seu corpo frágil foi virando lentamente e afundou na cadeira. Quando sua cabeça bateu no espaldar alto, ela parou de se mexer. Sua mão escorregou do braço da cadeira e ficou pendurada ao lado. Não havia o menor barulho na noite. Só um chiado constante e indefinido como se os insetos e as rãs estivessem cantando, e os carros e motores distantes, onde quer que estivessem, também acompanhassem a melodia. Um trem pareceu passar ali por perto, com seus estalidos rítmicos e velozes abafados pela música. E ecoou o ruído longínquo e surdo de um apito, como um soluço gutural na escuridão. Rohan estava paralisada, com os braços caídos, inertes e inúteis, a olhar espantada pela malha oxidada da tela para o delicado movimento rendilhado das árvores em contraste com o céu. O canto grave das rãs aos poucos se isolou dos outros sons noturnos e desapareceu. Um carro veio pela rua vazia do outro lado da cerca da frente, com os faróis devassando a folhagem densa e molhada. Rohan sentiu a luz na sua pele. Viu a luz passar de relance sobre a bengala de madeira, caída no chão da varanda, sobre o sapato preto e fechado de calota, dolorosamente torcido como se seu tornozelo magro estivesse quebrado. Será que alguém viu através dos arbustos cerrados a mulher morta na cadeira? E a figura loura e alta logo atrás dela? Rohan estremeceu toda. Esticou-se para trás, com a mão esquerda subindo e agarrando um punhado do seu cabelo para puxá-lo até a dor no couro cabeludo ficar tão forte que ela mal pudesse suportar. A fúria havia desaparecido. Mesmo o traço mais leve da raiva estava extinto. Rohan estava parada, sozinha e com frio, no escuro, agarrando-se à dor enquanto segurava firme o cabelo com os dedos trêmulos, sentindo frio como se o calor da noite não existisse, sozinha como se aquela escuridão fosse a escuridão abissal na qual não havia restado nenhuma esperança de luz, nenhuma promessa de esperança ou de felicidade. O mundo acabado. O mundo com toda a sua história, toda a sua lógica inútil, todos os seus sonhos e realizações. Lentamente, ela limpou a boca com as costas da mão, de um jeito desleixado, como uma criança, e ficou ali parada olhando a mão inerte da morta, com os dentes matraqueando à medida que o frio se aprofundava nela, realmente enregelante. Ajoelhou-se, então, e segurou a mão para procurar sentir a pulsação, que sabia não estar lá. Pousou a mão no colo da velha e viu o sangue que lhe escorria do ouvido, pelo pescoço abaixo, e entrava pela gola branca. Eu não queria, sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Atrás dela, a casa escura bocejava, à espera. Rohan não conseguia suportar a ideia de se voltar. Espantou-se com algum ruído distante, não identificável, que a encheu de medo. Estava com um medo verdadeiro, o pior medo que jamais havia sentido de um lugar em toda a sua vida. E, quando pensava nos cômodos escuros, não conseguia dar meia volta. Não conseguia voltar a entrar na casa. E a varanda fechada era para ela uma armadilha. Ergueu-se devagar e olhou lá para fora por cima da grama alta, para além de uma trepadeira emaranhada que se agarrava à tela e que estremecia ali com suas minúsculas folhas pontiagudas. Olhou para as nuvens que se movimentavam mais além das árvores e ouviu um som baixo e terrível que saía dos seus próprios lábios, uma espécie de gemido desesperado, apavorante. Eu não queria, repetiu. É numa hora dessas que se reza, pensou ela, aflita, em silêncio. E numa hora dessas que se reza para que o nada e ninguém eliminem o pavor do que se fez. Dê um jeito. Façam com que nunca se houvesse vindo até aqui. Ela viu o rosto de Elia no leito do hospital. Prometa que você nunca, nunca. Eu não queria fazer isso. Sua voz saiu tão baixa que só Deus poderia tê-la ouvido. Meu Deus, eu não queria. Juro. Eu não queria fazer isso mais uma vez. Muito ao longe, em algum ponto de um outro universo, existiam outras pessoas. Michael, o inglês, Rita Mylonigan e os parentes reunidos à mesa do restaurante. Até mesmo Eugenia,
perdida em algum canto daquela casa, dormindo e talvez sonhando. Todos esses outros. E ela parada ali sozinha. Ela, que havia matado essa velha cruel e perversa. Que havia matado com tanta crueldade quanto a que a própria velha havia usado para matar. Que Deus a mandasse para o inferno por aquilo tudo. Que fosse arder no inferno por tudo que disse e fez. Que fosse para o inferno. Mas não era minha intenção, juro. Mais uma vez, ela passou a mão pela boca, cruzou os braços sobre os seios, encolheu os ombros e estremeceu. Tinha de se voltar e penetrar na casa sombria. Voltar até a porta e sair dali. Mas não conseguia fazê-lo. Precisava chamar alguém, contar alguém, gritar por aquela mulher, Eugenia, e fazer o que devia ser feito, o que era correto. No entanto, a agonia de ter de falar com desconhecidos agora, de ter de pronunciar mentiras oficiais, era mais do que ela poderia suportar. Deixou a cabeça pender, frouxa, para um lado. Ficou olhando fixamente para o corpo inútil, caído e quebrado dentro do saco do vestido. Os cabelos brancos tão limpos e aparentemente sedosos. Toda aquela vida mesquinha e desgraçada vivida nesta casa. Toda a sua vida mal-humorada e infeliz. E assim tudo termina para ela. Ela fechou os olhos, exausta, erguendo as mãos até o rosto. E as preces surgiram. Ajude-me porque não sei o que fazer. Não sei o que fiz e não sei desfazer o que está feito. E tudo o que a velha disse era verdade. E eu sempre soube que o mal estava dentro de mim e dentro deles, e que foi por isso que ele me levou embora. O mal. Ela viu o fantasma pálido e magro do lado de fora da vidraça em Tiburon. Sentiu as mãos invisíveis que a tocavam, como no avião. O mal. E onde é que está você? Sussurrou ela na escuridão. Por que eu deveria ter medo de voltar para dentro desta casa? Ela ergueu a cabeça. De dentro do longo salão atrás dela, veio outro leve estalido, como uma tábua velha cedendo sob o peso de alguém. Ou teria sido apenas o som de um caibro, tão baixo que poderia ter sido um rato no escuro, esgueirando-se pelo assoalho com suas patinhas repugnantes. Mas ela sabia que não era. Com todos os seus instintos, ela sentia ali uma presença, alguém por perto, alguém na escuridão. Alguém no salão. Não a velha negra. Não era o arrastar dos seus chinelos. Apareça para mim, disse ela, baixinho, com seu último resquício de medo se transformando em raiva. Apareça agora. Mais uma vez, ela ouviu o ruído e foi se voltando lentamente. Silêncio. Olhou uma última vez para a velha sentada e depois entrou no longo salão da frente. Os espelhos altos e estreitos se encaravam na calma sombria. Os lustres empoeirados atraíam a luz para si mesmos, soturnos na escuridão. Não estou com medo de você. Não estou com medo de nada aqui neste lugar. Apareça como apareceu antes. Os próprios móveis pareceram vivos por um instante carregados de perigo, como se as pequenas cadeiras recurvas estivessem observando, como se as estantes com suas portas de vidro tivessem ouvido seu vago desafio e quisessem testemunhar qualquer coisa que ocorresse. Por que você não vem? Disse ela, sussurrando, mais uma vez. Está com medo de mim? O nada. Um estalido surdo de algum lugar lá em cima. Com passos silenciosos e uniformes, ela se dirigiu até o corredor, aguçadamente consciente do som da sua própria respiração difícil. Contemplou calada a porta da frente aberta. Era leitosa a luz que vinha da rua. Eram escuras e reluzentes as folhas gotejantes dos carvalhos. Ela deu um longo suspiro, quase involuntário, e depois se voltou, afastando-se dessa luz tranquilizadora, atravessando de volta o corredor, mergulhando nas sombras mais densas para chegar à sala de jantar vazia, onde a Esmeralda estava à espera, no porta-joias de veludo. Ele estava aqui. Tinha de estar. Por que você não aparece? Sussurrou, surpresa com a fragilidade da própria voz. As sombras pareceram se mexer, mas nenhuma forma se materializou. Talvez uma brisa ínfima houvesse atingido as cortinas empoeiradas. Ouviu-se um estalo seco no assoalho onde ela pisava. Ali sobre a mesa estava o porta-joias, cheiro de cera pairando no ar. Seus dedos tremiam quando ela abriu a tampa e tocou a própria pedra. Vamos, seu demônio, disse ela, erguendo a Esmeralda, vagamente impressionada pelo seu peso. Apesar da sua aflição, ela ergueu cada vez mais até que a luz atingisse a pedra e a pendurou no pescoço, manejando com facilidade o fecho pequeno e forte na sua nuca. Depois, num momento estranhíssimo, ela se viu fazendo isso. Viu a si mesma, Rohan Malfair, arrancada do passado, que havia sido tão distante de tudo isso que agora parecia ter perdido os detalhes, parada como um caminhante perdido nesta casa escura e estranhamente familiar. E era familiar,
Ou não era? Essas portas altas e afiladas eram suas conhecidas. Parecia que seus olhos já haviam passeado milhares de vezes por esses murais. Ele havia caminhado por aqui. Sua mãe havia vivido e morrido aqui. E como lhe parecia pertencer irrecuperavelmente a um outro mundo, aquela casa de sequoia e vidro lá na distante Califórnia. Porque ela havia esperado tanto para voltar. Ela havia entrado por um desvio na trajetória sombria e reluzente do seu destino. E o que eram todas as suas vitórias passadas em comparação com o confronto com esse mistério? E pensar que esse mistério com todo o seu esplendor sinistro lhe pertencia por direito. Ele havia esperado todos esses anos para que ela viesse reivindicá-lo. E agora ela, afinal, estava aqui. A esmeralda pesava sobre a seda macia da sua blusa. Seus dedos pareciam incapazes de resistir a ela, pairando sobre ela como se fosse um imã. "É isso que você quer?" perguntou ela, baixinho. Ali atrás no corredor, um ruído inconfundível lhe deu resposta. A casa inteira ressoou com ele, como a caixa de um grande piano ressoa com o menor toque a uma corda que seja. E logo em seguida, ele se repetiu. Um ruído suave porém definido. Havia alguém ali. Seu coração batia quase com dor. Ela estava parada, sem saber o que fazer, com a cabeça baixa e, como num sonho, ela se voltou e ergueu os olhos. Distinguiu a poucos passos uma figura sombria e indistinta, o que parecia ser um homem alto. Todos os sons mais ínfimos da noite pareceram desaparecer, deixando-a num vazio enquanto ela se esforçava para discernir aquela criatura da escuridão espessa em que estava enredada. Rowan estaria se iludindo ou aquilo não seria o esboço de um rosto. Pareceu-lhe que um par de olhos escuros observava, que ela mal vislumbrava o contorno de uma cabeça. Talvez até estivesse vendo a curva branca de um colarinho duro. "Não me venha com brincadeiras", disse ela, baixinho. Mais uma vez, a casa inteira reverberou com seus estalidos e suspiros aleatórios. E então, de uma forma assombrosa, a figura se iluminou, confirmou sua presença mágica e, no entanto, no momento em que Rowan arfava de surpresa, ela começou a se desfazer. "Não, não vá", implorou Rowan, de repente duvidando de ter visto alguma coisa. E, enquanto não tirava os olhos daquela confusão de luz e sombra, numa procura desesperada, uma forma mais escura surgiu subitamente em contraste com a luz fraca e opaca da porta distante. Aproximava-se cada vez mais em meio aos turbilhões de poeira, a passos pesados, nítidos. Sem a menor possibilidade de engano, ela viu os ombros poderosos, os cabelos negros, crespos. "Rowan, é você quem está aí." Rowan, sólido, conhecido, humano. "Ah, Michael", exclamou Rowan, com a voz baixa, embargada. Ela foi até os braços que a esperavam. "Michael, graças a Deus."